Olá, eu sou a Mariana Izone, do Marketing Comercial da Tecnisa. Estamos hoje dando continuidade à nossa entrevista com Cíntia Rios, diretora de mercado. Ela está contando para a gente sobre o cenário food service. Cíntia, como é feito o planejamento de cardápio das empresas? Bom, tem sido uma tendência cada vez maior as empresas buscarem a centralização do planejamento de cardápio. Existem algumas que ainda continuam no método tradicional, onde a própria gerente da unidade fazia a elaboração do cardápio, mas hoje a maioria das empresas tem procurado essa centralização. E por que centralizar? Primeiro, que eu estou trazendo para uma área uma centralização e uma gestão dos custos. Dentro dessa área tem profissionais que são especializados nesse tipo de trabalho. Sim. Né? Onde eles têm uma preocupação muito grande em chegar num custo que foi definido pela empresa, né? Naquele objetivo de custo, respeitando, obviamente, as questões contratuais. E essa equipe, ela é preparada para isso. E uma coisa que a gente comentou no outro vídeo é que eu tenho que liberar a minha gerente da unidade para que ela tenha um tempo maior dedicado ao atendimento ao cliente dela. Esse papel, no caso, não pertence mais à nutricionista. Não pertence mais a ela. Então, quem faz a elaboração desse cardápio passa a ser a área de planejamento centralizado, que tem um foco na gestão do custo, né? Do custo, que a gente fala de custo planejado. E aí, o que essa área faz, além da elaboração de cardápio? Ela faz toda a tratativa de elaboração de receitas, então ela faz a adequação da receita à realidade contratual de cada unidade. É ela que faz a geração do volume de compras. Então, baseado no cardápio, baseado no estoque da unidade, é ela que vai determinar o que eu preciso comprar para abastecer a unidade. E é ela que faz a gestão dos cancelamentos e dos extras em relação aos pedidos de compra. E por que isso? Porque como ela é a dona do custo, é ela que tem que dizer se aquele pedido extra ou se aquele cancelamento está realmente adequado ao custo daquela unidade. Sim. Então, hoje essa gestão passa a ser dessa área. Que tem esse foco único e exclusivo de garantir o atendimento do pré-custo. Muito bacana. Okay? As compras, então, pegando o gancho com o que você falou, são feitas também nessa área? Não. A geração do volume de compras é feita pela área de planejamento. A compra, necessariamente, é propriamente dita, né? Que é a cotação de preço e é o envio do pedido de compra para o fornecedor, aí é feito pela área de compras. Sim, tá? Mas tudo complementa. Tudo complementa, né? Então, eu preciso fazer elaboração de cardápio, gerar o volume de compras. Esse volume de compras é que vai gerar informação para a área de compras, cotar os preços, negociar os preços com os fornecedores e gerar os pedidos de compra. E normalmente, ou antigamente, tudo isso estava em torno ainda da nutricionista? Geralmente, pelo menos o preço era negociado de forma centralizada. E às vezes eu deixava na mão da gerente da unidade o pedido e interlocução com o fornecedor. Hoje as empresas têm procurado fazer também, assim como eu centralizo a parte de planejamento, eu também centralizo a compra. Então, além de eu garantir a negociação e os preços, eu também centralizo a comunicação com o fornecedor. Algumas empresas ainda adotam o pedido de, por exemplo, de hortifruti, padaria em leite, que é um pedido que às vezes eu faço diariamente, sendo feito pela própria unidade. Mas, por exemplo, dentro das nossas recomendações de boas práticas, a gente geralmente pede para que isso não seja feito. Por quê? O planejamento, ele tem um cuidado de garantir que o custo está sendo elaborado dentro da meta de custo que a empresa determinou para aquela unidade. Se eu deixo para a unidade fazer o pedido de hortifruti dela, de leite ou de pão, eu acabo dando para ela a oportunidade de comprar mais do que ela necessariamente precisa. Sim. E se ela comprar mais do que ela necessariamente precisa, com certeza aquele custo que eu planejei lá atrás, ele não vai ser cumprido. Então, acaba sendo uma torneira, tá aberta, para que esse custo acabe sendo diferente, né, daquela determinação ou daquele cuidado que eu tive na hora de elaborar o cardápio. Então, algumas empresas têm procurado também centralizar, inclusive, os pedidos de hortifruti, padaria e leite. É fácil? Não, porque são pedidos diários. No caso de hortifruti, a gente sempre sabe que, às vezes, eu tenho uma sobra de um dia anterior, então, eventualmente, eu tenho que fazer um cancelamento e uma adequação para não ter uma sobra excessiva de hortifruti. Mas a gente tem procurado direcionar para que esse pedido também seja centralizado. E aí a gente acaba assessorando as empresas em como fazer isso
não despendendo tanto tempo ou tantos recursos para fazer essa centralização. Uma área conversando com a outra, né? Uma área, e depende, né? Uma área depende da outra. Sim. Com que periodicidade as empresas fazem o inventário de estoque? Geralmente, esse inventário, ele é feito mensalmente. Acaba que é uma obrigação, às vezes, da empresa, porque ela precisa passar a questão do inventário de cada unidade. É uma obrigação legal, né? Fiscalmente eu tenho que passar essa informação. E eu acabo usando essa informação também para garantir que aquele estoque que eu contei, que é o que a gente chama de estoque físico, ele reflete o que está no meu estoque virtual, que é aquilo que está no sistema. Tem que bater. Isso, quando as empresas trabalham com algum sistema para fazer controle de estoque, elas têm que garantir que o estoque físico é exatamente o estoque que está no computador, né? O estoque que está no sistema. E, para isso, elas fazem o inventário. A nossa abordagem e a nossa recomendação também é que eu não faça isso uma vez só, porque eu não tenho como garantir que o meu estoque durante o mês ele vai estar igual, né, o virtual e o físico, fazendo esse inventário uma vez só. E qual que é? Então existem mecanismos onde eu consigo, através de inventários diários, o que a gente chama de inventário rotativo, fazer uma contagem diária, não de todo o estoque, mas de alguns produtos e geralmente dos produtos que geram uma representatividade maior, que são os produtos da curva A, por exemplo. Tá? E por que eu preciso ter esse estoque igual, né? Regular? Porque eu compro a partir do que eu tenho de saldo de estoque. Então, eu tenho um planejamento que vai me gerar uma determinada demanda de compra, mas eu tenho que olhar para o meu estoque e ver o que eu tenho de determinados produtos. E baseado nisso, eu vou definir então o que eu vou comprar. Se eu tenho o estoque errado, eu vou comprar mais ou eu vou comprar menos. Uma vez que eu compro mais ou menos, eu vou gerar um problema lá na frente, que é eventualmente um extra e um cancelamento, porque eu comprei errado. Sim. Então, essa questão do inventário, ela é muito importante justamente para isso calibrar e me proporcionar uma compra adequada. Certo. Gerando sobra também, né? Quando não for feita uma compra adequada, não é? Quando eu não fiz uma compra adequada, por exemplo, comprei mais do que eu deveria, eu vou ter um excessivo, né? Um excedente de estoque. Esse excedente de estoque pode gerar outros problemas. Então, eu posso ter um problema, por exemplo, relacionado à validade. Então, se eu comprei excessivamente um determinado produto, pode ser que eu venha perder esse produto por causa da validade dele, por exemplo. Sim. Ok? E como você falou um pouco antes, Cíntia, a questão da sobra, que muitas vezes sobra quantidade de comida, as empresas mensuram essa quantidade de sobra? Aí você está falando da sobra limpa ou resto ingesta, né? A sobra Exatamente. da produção. Isso. Geralmente, as empresas fazem esse controle, mas não usam essa informação adequadamente. E é importante fazer essa medição. Super importante, super importante. Elas às vezes fazem, então, né, como eu mencionei, essa medição, fazem um apontamento, a gerente da unidade vai lá, faz a pesagem da sobra limpa e do resto ingesta, mas essa informação não é usada para calibrar a produção. Então, provavelmente, se está sobrando comida, seja, se eu estou jogando a comida fora, né, o resto ingesta que sobrou no prato do meu cliente, ou se sobrou excedente de produção, então eu produzi mais do que eu deveria, é porque eu estou planejando mal. Então, ou eu estou definindo, estimando mal o número de refeições que vão passar, ou o meu per capita da receita está errado, ou o percentual de consumo dos pratos. Às vezes eu estou servindo, por exemplo, 2 pratos principais, né? Estou servindo um frango e um peixe. Eu tenho que saber qual é a minha preferência, qual é a preferência do meu cliente. Geralmente, quando eu sirvo esses pratos, qual é o percentual de pessoas que comem cada um? Então, eu tenho que calibrar isso a cada preparação que eu vou servir. Né? Então, é um trabalho que a gerente tem que fazer, e como eu acabei de citar que essa informação, né, o planejamento hoje ele é feito centralizado, essa informação que a gerente da unidade tem lá na ponta, ela tem que chegar para o planejamento, porque o planejamento tem que calibrar. Ou ele tem que calibrar o percentual de consumo, que é essa adequação, né, dos pratos, ou ele tem que calibrar o per capita, porque às vezes o per capita também está errado, ou até o número de refeições que estão estimadas. Ou seja, tudo, absolutamente tudo interligado. Tudo interligado. Bom, finalizamos mais uma rodada de perguntas com a Cíntia Rios, diretora de mercado da Tecnisa. Cíntia, tem mais algo que você queira complementar? Bom, eu gostaria de deixar uma dica para quem está buscando uma solução de informatização. Que antes de implantarem qualquer sistema, eles tenham a garantia de que os processos da empresa estão muito bem definidos. E geralmente o que a gente vê é o contrário.
As empresas contratam um sistema, né, de informatização para tentar organizar os processos da empresa. Não é assim que funciona. E não é assim que deve ser feito. Geralmente, quando se começa assim, eu tenho uma dificuldade muito grande no momento de implantação do sistema. Então, a nossa sugestão e o mais adequado é que a empresa tenha garantia de que os processos estão muito bem definidos, estão claros, e a partir daí, a partir desses processos muito bem definidos, aí sim eu implante algum sistema de informatização dentro da empresa. Assim, a implantação do sistema vai ser feita de uma forma muito mais tranquila, muito mais rápida, do que se fosse feito de forma diferente. Recado dado, Cíntia. Muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Eu que agradeço. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Você que nos assiste, se tiver qualquer dúvida ou sugestão, envie um e-mail para contato@tecnisa.com. Até a próxima.